Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é a diretora da Vogue Portugal. Bem-vinda, Sofia Lucas. Olá, Cláudia. Olá. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar estar aqui connosco hoje. É sempre um prazer. Começamos esta rúbrica não descalças, muito bem calçadas. Sim. E com um par... Muito bem calçadas, devo dizer. Obrigada. E com um par que tem um significado muito especial para ti. Tem. E espero que para mais pessoas também, porque atrás destes sapatos estava uma causa e todo um abrir de mente para algumas pessoas, e era esse o propósito deste projeto. Estes sapatos foram desenhados e criados pelo meu grande amigo Luís Onofre há cerca de 11 anos, 2014, a propósito de um convite que eu lhe fiz para um projeto que na altura eu ainda era diretora da Máxima, que se chamavam 100 Homens Sem Preconceitos. E a ideia era convidarmos, neste caso os homens, mas as pessoas em geral, a calçar os sapatos do outro. E neste caso convidámos 100 homens, figuras públicas nas mais variadas áreas, a calçarem os sapatos de salto, obviamente como simbolismo, não era uma coisa literal, mas pelo ato simbólico, a porem-se nos sapatos das mulheres e a falarem dessa causa sobre direitos de igualdade e por um equilíbrio maior nessa área. Foi um grande desafio para o Luís também, que foi o primeiro homem que eu convidei, no fundo, para este projeto, a desenhar os sapatos e a criá-los. E o Luís teve grandes conflitos no início, que dizia: eu não vou conseguir fazer um sapato bonito, tu queres um estileto, mas um estileto também 45 ou 48 não vai ficar equilibrado, e depois por uma questão de tamanho eu não posso ter, ainda por cima queria torturá-los. Eu queria um salto de 12 centímetros. O Luís conseguiu fazer um excelente trabalho, respondeu da melhor maneira ao desafio, criou uns sapatos com 10 centímetros de salto, que eram, na verdade, uns verdadeiros barcos, porque tínhamos entre o 45 e o 48. Existiam 3 cores diferentes, porque depois também tinha a ver com o styling de cada convidado. Havia vermelho, preto e dourado. Estes que estão aqui não são tão grandes como os do projeto, estes são tamanho 37, que é o meu tamanho, e que o Luís criou para mim. Nessa altura, depois quando culminou o projeto, a ideia do projeto era amplificá-lo ao máximo, claro. Para além de fotografias, ou seja, reunir 100 homens não foi fácil. No início tínhamos muitos homens que se recusaram a aderir ao projeto, porque eu não calço saltos altos, eu não concordo. Sério? Imensa gente. Então o meu projeto, que ia durar um ano, era convidar mais ou menos 10, 11 homens por mês, e conseguindo fazer slots de 10 e 11, porque cada um é fotografado numa location diferente, styling diferente, ou seja, não era de pôr toda a gente em estúdio e ir fazendo as fotos. Sim. E, entretanto, fomos assim acumulando algumas das primeiras fotos. Os primeiros 10 homens, obviamente, foram os mais arrojados, porque estavam a fazer às cegas, não tinham visto fotos nenhumas, não acreditaram em mim, no projeto, tal como o Luís. E depois, à medida que fui libertando só algumas fotos nas edições da revista, mensais, várias pessoas começaram a perceber-se do projeto e a ver as fotos, e de repente já eram homens a bater à porta, a dizer adorava para fazer parte do projeto, e algumas das pessoas disseram que não no início, depois acabaram por me contactar e dizer afinal é uma honra, gostava muito de estar no projeto. E tivemos vários nomes, desde imensa gente que já desapareceu, infelizmente, desde Julião Sarmento, ou Nicolau Brainer, ou Pedro Lima. Essas são algumas das pessoas que já não estão connosco, mas desde escritores a chefes, a designers, a atores, enfim, abrangeu todas as áreas, e aqui também estávamos todos a falar de um assunto a uma só voz, no fundo. Sim. Depois conseguimos, foi tudo um bocadinho sem grande premeditação, mas eu fui fazendo acontecer, fui bater à porta da diretora do CCB, não a conhecia lá nenhum, mas levei-lhe as fotos, as primeiras fotos também. E eu dizia: só sei que quero fazer uma exposição aqui com este projeto quando ele acabar. Ela dizia: mas todos os projetos são combinados com 5 anos de antecedência, aqui o CCB não tem espaço, está tudo, as agendas são fechadas. Eu, na minha inocência, não há nada como ser ignorante, acreditar e ir em frente. Só que ela adorou as fotos também, adorou o projeto, então acabámos por conseguir um espaço no CCB, que não era um espaço expositivo habitual, mas que foi transformado, e que nós fizemos a produção do espaço e fizemos acontecer e inaugurar dia 8 de março de 2015 uma grande exposição que ficou ainda patente durante um mês e tal, que teve imensos visitantes, imensa gente. E no mesmo dia, 8 de março, lançámos também o livro que reúne os 100 retratos dos 100 homens, sem qualquer tipo de preconceito. Na altura isto também revertiu, a venda do livro revertia a favor da Laço. Mas sim, foi um projeto super desafiante, que envolveu imensa gente e que foi construído ao longo do ano. Eu acho que estes projetos que vêm do coração e com uniões de boas vontades e que são maturados e que crescem lentamente, acabam por ser muito mais simbólicos e muito mais vividos. Sim. Também. E foi um momento muito especial. Portanto, estes sapatos, obviamente, representam
não só um momento especial, mas como um grande período da minha vida também em que o projeto foi sendo construído e estarei para sempre grata ao Luís, que foi o primeiro homem que eu desafiei, o primeiro homem a aceitar o desafio sem também saber exatamente o que é que isto significava. E sentes que o projeto quebrou de facto barreiras, cumpriu o seu propósito? Chegou de uma forma a pessoas que eu não esperava. Obviamente no meio mais cultural falou-se, num press release em todo lado, houve imensas reportagens, tanto na televisão como nas revistas, quando foi o evento, foi um grande evento de inauguração da exposição. Mas aconteceu, eu na altura só andava táxi, eu não conduzo. Tenho carta, mas não conduzo. É por causa dos saltos altos. Não, estou a brincar. E aconteceu que eu andava táxi na altura e taxistas, pessoas que não têm muito acesso ou que está em exibição num CCB, por exemplo, e eu quando ia lá, e fui lá depois a umas reuniões a seguir, e fui lá ainda durante o tempo que a exibição teve patente, aconteceu que taxistas me deixavam à porta e diziam: por acaso tenho que vir aqui que a minha mulher está farta de me falar numa exposição que há aqui dos homens em saltos altos. Eu achava isto fantástico. Percebia que são pessoas, não são pessoas tão atentas ao que se passa, mas até alguns taxistas me comentaram isto porque as mulheres já tinham dito que queriam ir ver a exposição. Eu acho que a exposição movimentou imensa gente, a nível de escolas, grupos organizados em vários liceus e escolas, e acho que foi importante passar esta mensagem a muita gente. E acho que estas mensagens mais sérias às vezes devem ser passadas de uma forma mais lúdica. Sim. Porque eu acho que as pessoas também não têm nem grande paciência nem capacidade de escuta quando o assunto é tratado com demasiada gravidade e as pessoas levam muito a sério. E o que eu gostei mais neste projeto, e eu acho que chegou e tocou mais pessoas, foi o facto de estar a ser feito de uma maneira descontraída, com algum humor, apesar do assunto ser muito sério. Não tem que ser tratado de uma forma tão institucional como é habitual e tem que se tratar de todas as formas este assunto, mas eu acho que se calhar às vezes se afasta das pessoas e de chegar ao conhecimento das pessoas porque tem uma linguagem muito institucional. Sim. E eu acho que sim, de facto, isto se calhar aproximou adolescentes, pessoas que se interessaram. Começa pela curiosidade básica de ver uma celebridade, homem, com um salto alto, calçado, mas as pessoas lá tinham, a exposição era enorme, tinha um timeline até sobre a evolução dos direitos da mulher, tinha imensa informação, culminava num sítio onde os homens podiam experimentar os sapatos usados, tinha vários tipos de experiências, mas ao mesmo tempo, sobretudo, aquela exposição não era só mostrar as fotos, havia uma citação também de cada um dos homens convidados, havia citações de filósofos, pessoas pensadoras ao longo da história também a falar sobre direitos de igualdade e sobre os direitos das mulheres. Mas eu acho que ao mesmo tempo, acho que sim, educou de certa forma vários tipos de pessoas, de várias idades, ou seja, não era dirigida a ninguém especial, mas sim a toda a gente. Mas sim, acho que o que aproximou as pessoas foi esta curiosidade, este lado lúdico do projeto. Sim. Sofia, tu fizeste esta ação enquanto diretora de uma revista. A minha pergunta é, tu achas que as revistas têm este papel social e de falar sobre assuntos sérios, se calhar até de uma forma mais ligeira, mas Sim. têm este papel social agregado a si? Têm a obrigação de ter um papel social. Já não acredito numa imprensa vazia ou fútil. Neste momento sou diretora da Vogue Portugal, como revista de moda que é, e como eu digo muitas vezes, para mim a Vogue tem que ir mais longe, e isso também é aproximar do ADN da Vogue original, com 100 e tal anos, em que a revista tinha um propósito também, e tinha um propósito de formar, educar e contar histórias também, e é isso que eu também tentei recuperar com o relançamento da Vogue desde há 7 anos. Eu acho que, óbvio que a moda é importante e faz parte do core de uma Vogue, mas para mim é importante é falar de assuntos importantes, passar mensagens importantes e contar histórias através da moda. Ou seja, a moda é um pretexto, se calhar um bocadinho como a história dos saltos altos nos pés dos homens foram para falar de um assunto mais sério. Eu vejo a moda dessa forma, para além de ser uma revista que trata de arte, e acho que para mim a moda também é uma forma de arte, mais do que isso ainda, eu acho que devem-se veicular mensagens importantes. E através da moda, porque senão a moda passa a ser um gesto vazio, passa a ser roupa e não moda, não um movimento artístico que eu acho que a moda deve ser. Achas que deve ser um movimento artístico ou achas que é um movimento artístico? Acho que é um movimento artístico, sim, sem dúvida. E eu acho que a fundamentar isso de facto, é importante contar histórias, juntar mensagens, seja pela imagem pessoal que as pessoas querem passar, aquilo que a moda já sofreu vários tipos de movimentos e influências artísticas ao longo de décadas e de anos. Por isso não acho que seja para cobrir as pessoas, mas até descobre mais sobre as pessoas. Porque é muito sobre a nossa expressão muito pessoal. Sobre a nossa personalidade, expressão pessoal. E há sempre uma mensagem, seja o que for que ponhamos em cima, muitas das vezes não é para nós, é para quem com quem nos vamos encontrar ou para quem nos está a observar. E queremos sempre dizer alguma coisa de nós, mesmo que seja mentira, mesmo que seja uma máscara, mas estamos sempre a querer contar alguma história sobre nós, é inevitável.
por isso acho que está longe o tempo em que as pessoas punham roupa em cima para se aquecerem ou se abrigarem. Estamos a falar de uma época da pré-história, porque desde muito cedo a moda ou a roupa que a pessoa escolhe para vestir quer dizer alguma coisa sobre a pessoa, desde estatuto social, a forma de estar, de pensar. E achas que, enquanto sociedade, estamos prontos para olhar para a moda como uma forma de arte ou continuamos a olhar unicamente como um lado mais industrial ou comercial? Não, eu acho que estamos absolutamente prontos para olhar para a moda como uma forma de arte. Acho que sim, acho que cada vez mais passou a ser uma coisa muito mais democratizada. A moda enquanto moda, lá está, porque se calhar classes mais baixas até há relativamente pouco tempo, e quando digo pouco tempo, e sobretudo em Portugal, vivíamos debaixo de uma ditadura, a roupa tinha quase um fim utilitário, só em algumas elites é que a moda conseguia ter outro tipo de atitude, ou responder a outro tipo de atitude. Neste momento acho que a moda se democratizou muito, claro que isso pode nos levar para outras áreas de fast fashion, mas de certa forma sim, eu continuo a dizer que em matéria de sustentabilidade não acho que a culpa seja o fast fashion não é criado pelas marcas, é criado pelos consumidores. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas não consumirem, não há produção também. Portanto, acho que obviamente é uma pescadinha de rabo na boca, as duas coisas são importantes, mas acho que passa muito pelo consumidor também, o que é alimentar uma indústria que continua a crescer e fabricar. Mas questões de sustentabilidade agora à parte, acho que em termos de democratização da moda e o facto das pessoas passarem a ter acesso ou passarem a ter noção do que são as tendências, que obviamente são desenhadas e editadas também, obviamente, por uma elite ou por alguma questão social e sociológica, o que acontece. Eu acho que as tendências não são só criadas por meio dúzia de pessoas, mas também por movimentos e pelo que está a acontecer no mundo atualmente e em cada momento. Acho que as pessoas, de uma forma generalizada e democratizada, com menos poder económico, passaram a ter acesso às peças que são mais trend, ou que são da estação, ou que são também graças a marcas que, obviamente, são consideradas de fast fashion, mas acho que isso foi importante para o mindset e despertou nas pessoas mais curiosidade sobre moda e começar a perceber. E eu acho que depois entramos numa outra fase, que é as pessoas, por terem acesso de uma forma democratizada, com preços acessíveis a peças, eu acho que também criaram uma sensibilidade melhor para perceber o que tem qualidade, o que não tem, o que se está a fazer, o que não está. Ou seja, já não é vestir um fato de calças e blazer para os homens e um vestido para ir trabalhar ou também um blazer. Acho que o leque abriu-se de tantas formas, em que as pessoas têm tanta forma de se comunicar e de expressar através da linguagem da moda, que eu acho que sim, isto definitivamente passou a ser um movimento artístico, porque pode e deve haver criatividade na forma como nos vestimos. Sim. Voltando à Vogue, são 120, 130 anos já mais de 130. Mais de 130 de história internacional e 20 em Portugal. Uhum. Este é um legado que tem algum peso na revista, em ti, nas tuas decisões, que tentas manter, que tentas honrar? Sim, uma das coisas, quando redesenhei a Vogue há 7 anos e a relançámos, o mais importante para mim era aproximar-me do ADN original de uma Vogue. Havia uma coisa simples que me fazia imensa confusão e que todas as Vogues no mundo, existem 28 Vogues neste momento no mundo inteiro, em que todas as Vogues estavam a fazer era correr atrás dos mesmos fotógrafos e podia citar aqui meia dúzia de nomes porque também não eram assim tantos, e correr atrás dos mesmos modelos. Chocava-me, por exemplo, ver 7 capas no mesmo mês, desde capa de uma Vogue, de uma Elle, de uma Bella Hadid na capa. E eu só me reportava realmente à gênese de uma Vogue e ao ADN original. A primeira coisa é porque foi a Vogue, maioritariamente, não só, mas também a Vogue, nos Estados Unidos. Houve 2 revistas que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo. A outra que eu estou a falar é a Harper's Bazaar, mas são os dois nomes, os 2 títulos mais fortes em termos de moda global. E era a Vogue e também a Harper's Bazaar que criavam os nomes dos modelos e os nomes dos fotógrafos. Ou seja, foi quem tornou visíveis e deu montra aos maiores talentos que hoje em dia todos nós conhecemos, mesmo nomes do passado e que já faleceram, que são referência para todos nós. E a partir de certa altura eu acho que a Vogue e as outras revistas todas, eu acho que isso foi um bocado global, se esqueceram disso e começaram, de repente o processo inverteu-se, começaram a andar todas atrás dos mesmos modelos, dos mesmos top models e dos mesmos fotógrafos. Quando relancei a Vogue, foi uma das minhas discussões com a Condé Nast, é que eu queria mostrar novos talentos, novos modelos, novos fotógrafos. Nada contra o trabalho dos fotógrafos estrela estabelecidos, também já têm fotografado para nós, tal como os top models, a mesma coisa, mas para mim o mais importante era recuperar esse ADN da Vogue, que era dar a conhecer ao mundo novos talentos, tanto na área da fotografia como design, stylists, todos.
e não correr atrás. E isto no início gerou aqui algum conflito, que eu era assim, não, mas tenho uma avó que tem que ter os fotógrafos X ou Y. E eu dizia que sim, claro que sim, mas acho que tem que ser mixado com os outros nomes e mostrar ao mundo. Foi a avó que criou estes nomes. Quando eles morrerem, então acabou, porque andamos sempre atrás dos mesmos, não faz sentido. Entretanto, coincidência, obviamente, depois saíram aquelas questões todas dos assédios sexuais nos Estados Unidos, saiu uma lista de veto àqueles nomes a condenar-se. Não podia trabalhar a avó, não podia trabalhar com determinados nomes, que eram quase todos. E, entretanto, curiosamente, isso acabou por ser irónico, não é? Porque, entretanto, ainda bem que eu estava a trabalhar e à procura de novos talentos e de novos fotógrafos. E esse acho que é um papel fundamental também, não só falar de causas, falar de questões sociais, que são as tais histórias que eu tento contar sempre na nossa Vogue, por trás, usando como pretexto a moda, consegue-se falar de imensa coisa. Sim. Daí a Vogue tem sempre um tema mensal, cada edição tem um tema e que dá a possibilidade também de todos refletirem e explorarem o mesmo tema com diferentes perspectivas. Desde stylists, fotógrafos, designers, chegamos a ter 8 a 10 produções em cada edição, temos equipas no mundo inteiro a fazer shootings e todos são obrigados a refletir sobre o tema e apresentar um mood board do que estão a pensar. Depois cabe-me aprovar, encaminhar, às vezes surgem moodboards parecidos, eu digo que já existe um moodboard que vai neste caminho, para aqui ou para ali, e pronto, embora eu interfira em tudo, e estou a aprovar desde maquilhagem, desde casting, looks escolhidos, tudo, mas cada um tem a liberdade de contar a sua história à sua maneira. Obviamente, eu acabo por aprovar, mas sim, há liberdade criativa para todas as equipas. E o que eu acho que torna mais rico esses diferentes olhares nessas edições é que todos estão a explorar o mesmo tema, que pode ser amor, pode ser à volta do cinema, pode ser, mas cada pessoa acaba por contar uma história diferente através de uma produção de moda sobre aquele tema. Sim. Sim. Esta nova aproximação relacionada com os temas, com os novos talentos, com os próprios editoriais, pessoas fotográficas, tem dado à Vogue um grande reconhecimento internacional. O que é que vos guia nesta escolha dos temas e em todas estas escolhas que são, diria, disruptivas? Normalmente eu penso nos temas no máximo com 6 meses de antecedência e acontece, como está a acontecer neste momento, por exemplo, estamos a trabalhar com os temas que tenho até ao fim de dezembro, até ao fim do ano, mas neste momento um tema que eu já tinha definido e até já tinha passado briefing a algumas equipas, neste momento o tema de dezembro já não faz sentido, e no máximo quando digo 6 meses é por isso, porque o mundo mexe-se a uma velocidade incrível, as coisas que vão acontecendo, eu acho que uma revista, que ainda por cima é mensal, tem que refletir a atualidade, não ser datada e não estar a falar de assuntos demasiado datados, mas é importantíssimo refletir a atualidade do que estamos a ver, do que o mundo está a viver. Sim. E neste momento o tema que eu tinha planeado para dezembro não é nada compatível com aquilo que eu acho que o mundo está a atravessar. Por isso estou a redesenhar neste momento o tema de dezembro, algumas das equipas vão ter que travar a meio e repensar. Mas pronto, aqui respondendo à tua pergunta, o que nos faz pensar nos temas, eu acho que há uma coisa que liga toda a gente. E quando muitas vezes perguntam, mas qual é a audiência da Vogue, qual é o target etário da Vogue, qual é o target social, eu acho que quando eu digo que é toda a gente, é mesmo toda a gente. E acho que aquilo que nos liga a todos de uma forma incondicional, independentemente do estrato social, da religião, da nacionalidade, da idade, são as emoções. E sempre que busco um tema para cada edição, pretendo que ele seja de alguma forma mais emocional, mesmo quando ele parece o mais frívolo possível, como esta última edição, cujo tema era Champagne Problems. Falamos da importância dos Champagne Problems e de como é importante que as pessoas tenham e vivam as frivolidades, porque nos piores momentos é o que nos equilibra, é o que nos mantém à tona. Eu dou como exemplo algumas coisas. Na Segunda Guerra Mundial, em pleno racionamento, em Londres, as mulheres desenhavam com um lápis a costura das meias, porque não tinham acesso às meias de nylon. As pessoas estavam debaixo de bombardeamento, mas isso era uma coisa importantíssima. Sim. A imagem e estes detalhes, porquê? Porque isso é o que nos mantém sãos, no meio do caos. Sim. E por isso, às vezes, as frivolidades não podem ser julgadas de uma forma também tão agressiva. E o tema deste mês é isto, apesar de ser uma edição de verão, que é mais silly season sempre, mas é importante perceber também a utilidade da frivolidade, porque há uma utilidade. O editor da Vogue Ucrânia falava comigo há uns tempos também que, apesar de eles não poderem estar a imprimir a revista, estão a imprimir uma vez por ano, e é uma festa quando eles conseguem finalmente ter uma edição impressa e distribuí-la basicamente fora da Ucrânia. Sim. Mas pronto, ele mantém o site, continua a publicar artigos no site. Ele dizia que tentava levar a temas importantes e que a população está a viver, não é? Que também não é um momento caótico e horrível, desde temas de nutrição, temas de foro mais psicológico, para manter a saúde mental.
E ele diz que o incrível que toda a gente continua a procurar e o pico de buscas no site da Vogue Ucrânia são artigos sobre nail art. E isso foi isso que me fez ter a ideia para esta edição. De facto, e se começarmos à procura, é nos piores momentos que as pessoas precisam se agarrar Alguma coisa. à leveza das coisas. Sim. Ou à capacidade de rir, à frivolidade, ou de preocuparem-se com o que têm vestido, ou porque é mesmo que nos mantém sãos para conseguir gerir aquilo que parece insuportável em determinados momentos. Há pouco dizias que escolhias sempre temas muito ligados à emoção. Porque isto tudo para nos levar aí, sim, é que eu acredito mesmo nisso, acho que é a emoção que nos liga. Portanto, daí quando me perguntam da história da audiência e da Vogue, eu digo que é transversal, a toda a gente. Porque cada vez que há um tema, ou as imagens que escolhemos, mais uma vez não estou focada em celebridades na capa, ou a modelo X na capa, nunca prometo capas a ninguém, as capas são escolhidas quando já chegaram todos os shootings, e tanto eu como o José Santana, quando temos as imagens todas, sentimos qual ou quais, porque normalmente temos 3 a 4 capas. Sim. Quais é que refletem melhor o tema. E daí também a questão de termos 3 ou 4 capas, porque o mesmo tema pode ser visto de perspectivas diferentes. Portanto, também a necessidade de darmos abordagens diferentes ao mesmo assunto. E sim, aí eu acho que são as emoções que nos ligam e algumas das capas mais virais que já tivemos e que esgotaram, que tivemos que reimprimir em edição e esgotaram. E quando digo esgotaram é em Portugal, é globalmente. Sim. São vendidas para o mundo inteiro. Tem a ver com isso, toda a gente se sentiu relacionada com aquela imagem, não foi com a celebridade, não foi com a tendência de estação, foi com o tema e o tema emocional que aquela imagem reflete. Sim. E acredito que é mesmo isso que aproxima a Vogue Portugal e daí o sucesso internacional também. Não há fronteiras para as emoções, claro. Portanto, eu acho que é isso que aproxima dos leitores e de uma audiência nova que captou também até a nível de target etário mais jovem que também está a conquistar. Como é que imaginas neste cenário que atravessamos atualmente o futuro das revistas? Acreditas que vão continuar a ser impressas, um misto, apenas digitais? O que é que achas? Não tenho dúvidas sobre esse assunto. Acredito cada vez mais no produto físico e no papel. Acontecem várias coisas neste momento. Imprimir uma revista é uma coisa muito cara. Essa é a explicação também para muitas revistas de qualidade que nós vemos hoje em dia, mas que estão muito fininhas. E o que eu acho que vai acontecer é uma peneira inevitável em termos de qualidade. Sim. Só faz sentido investir tanto em papel e imprimir um produto físico se de facto está lá espelhado alguma qualidade e tem que se acreditar na qualidade que se está a editar. Sim. Tanto a nível de texto, de imagem, de tudo. É óbvio que no digital, para além de haver muito menos investimento monetário por trás, há também uma facilidade de edição, até porque podes apagar o que acabaste de publicar, podes corrigir. Tal como num livro, tens uma tripla responsabilidade quando estás a imprimir uma coisa que vai durar no tempo, já não podes apagar. Um artigo ou uma opinião no digital pode ser apagada de um dia para o outro. No print não é assim, a menos que façam como na Inquisição e entrem nas casas todas e te recolham as revistas ou os livros para os queimar. É uma peça que tu podes guardar durante anos. Eu tenho revistas com mais de 100 anos em casa, tenho livros com mais de 200 anos em casa e, tal como eu, muita gente pode guardar. E gosto sempre de acreditar que aquilo que estamos a fazer agora em print pode fazer parte da coleção de alguém daqui a 200 anos ou enquanto o papel for papel e for possível mantê-lo vivo ou conservado. Por isso, eu acho que são objetos que perduram no tempo e cada vez mais também acho que há um comeback de uma geração mais nova, que nasceu no mundo digital, com comandos e telemóveis e teclados na ponta dos dedos, não estão a descobrir agora o lado físico, ou seja, há uma geração quase a idade da minha filha, nasceram na época, numa era tão digital, que nunca tiveram grande contacto com papel ou revistas. Com físico. E eu acho que é isso que é engraçado agora, reparo em gerações de 18 anos, 17 anos agora, que quando descobrem uma revista, ficam fascinados porque, no fundo, ainda não encontraram uma revista, sabem que existem revistas e já tiveram nas mãos, mas quando descobrem uma revista que gostam, ficam realmente fiéis, porque é um novo produto, é uma novidade para uma certa geração. Uma experiência, não é? É uma experiência, porque há o toque, há o cheiro, não é a mesma coisa ver uma foto de uma produção, uma foto deste tamanho, com um quadradinho no telemóvel. Depois há o fator scroll, que não nos deixa memorizar tanta coisa, o nosso fator de atenção num telefone, por mais que estejamos interessados num rol de fotografias lindos ou num shooting lindo, são interrompidos por notificações, por mensagens que chegam, alguém que liga. É impossível reter tanto texto como visualmente memórias e quando uma pessoa tem uma revista na mão ou um livro, quando eu falo aqui da proximidade ao print e da leitura, é um momento só com a pessoa e aquela peça e isso acho que é um momento que perdura na cabeça das pessoas. E tal como o comeback do vinil, hoje em dia a minha filha já só compra vinis, ou imensos jovens que eu conheço já não compram CDs, obviamente, usam Spotify como toda a gente, mas têm a necessidade de colecionar os vinis, que é a tal peça física que é do ser humano e gostamos de conservar e de guardar. E acredito piamente no futuro das revistas impressas, acredito que sim, talvez menos,
por questões de investimento no papel também e do peso económico que isso significa, e pela qualidade. Eu acho que sim, os produtos impressos com menos qualidade não vão durar. Com menos qualidade e os produtos impressos diários. É impossível, enquanto o jornal imprime durante a noite, todas as notícias de manhã já foram vistas durante a noite, no Instagram, nos Googles, nos sites noticiosos. Portanto, já, neste momento, um jornal que imprime, ou de facto trata de assuntos mais intemporais, mas a notícia, a data de fecho do jornal, que foi na tarde anterior, já está esmiuçada ao minuto no digital. É normal. Acredito que subsistem ainda por questões de gerações que são menos digitais e, obviamente, continuam a privilegiar, e ainda bem, privilegiar o papel e gostar de ler o seu jornal de manhã, mas é óbvio que isso não posso acreditar muito no futuro, com grande pena minha. Eu prefiro 1000 vezes ler um jornal em papel do que em formato digital, mas acredito que esse futuro não seja tão longínquo. Em produtos como os livros também têm registrado taxas de crescimento recentes nos 2 últimos anos, que me deixa super feliz também. Sim. Depois de tantas plataformas para as pessoas poderem ler livros novos, novidades, clássicos em suportes digitais, as pessoas estão a voltar ao regresso de comprar os livros. Portanto, acredito que há esta relação com o papel e com o print a estreitar-se e ser procurada. Há revistas novas, alternativas, revistas de arte a surgirem, que têm o seu próprio nicho, mas continuam a nascer e a desenvolver-se todos os dias. Portanto, há esta necessidade de proximidade física com as pessoas, mas vai ter que ser sempre muito sustentada pela qualidade e pela intemporalidade. Tudo o que for datado tem lugar no digital, o que for mais intemporal faz sentido em print. E esta qualidade trará também às revistas este estatuto quase de objeto de arte também? Sim. Neste momento, sinto que uma Vogue ou outras revistas com a qualidade de uma Vogue, ou que são peças que as pessoas admiram visualmente, têm várias funções, não só de introspecção, de leitura, de ver imagens e as pessoas podem ficar maravilhadas com algumas imagens, com algumas fotografias. Há um outro papel que não deixa de ser engraçado e que se calhar também é um bocadinho mais frívolo, mas é quase um acessório. Sim. As pessoas gostam de ter uma revista na mão com qualidade e que tem imagens bonitas, gostam de ter na sua mesa da sala uma capa bonita, como gostam de ter um livro bonito em cima da mesa da sala. E há todo um estilo de vida que pode girar à volta daquele objeto. Uma miúda mais nova que gosta de colar imagens giras no quarto e corta a capa da Vogue para ter no quarto, ou seja, há toda uma série de momentos que fazem parte de ter o objeto. Sim. E do guardar, do colecionar, do exibir, do expor, sim, e há todo esse lifestyle à volta de uma revista. Se pudesse escolher uma capa destes últimos 8 anos, qual é que seria? É difícil quando me pedem para eu escolher uma capa, que é uma pergunta que me fazem várias vezes. Vou, obviamente, destacar uma que, sim, acho que a escolha também é um bocadinho óbvia, tal quando tive que escolher uns dos sapatos mais importantes da minha vida. Esta é óbvia por várias razões. É a capa que nós fizemos com um beijo, quando rebentou a pandemia e o confinamento. Era a edição de abril, lá está o tema escolhido para aquele mês, pensado com alguma antecedência. Estava longe de prever uma pandemia ou um confinamento, mas o tema era a liberdade, precisamente por ser o mês de abril e ligado à nossa revolução, o tema era a liberdade. E toda a revista, sempre que falamos de alguma coisa, também falamos do contraponto e da ausência de liberdade. Portanto, toda a revista era construída à volta da liberdade. Os shootings de moda, todos os textos, entrevistas, tudo girava à volta da liberdade ou da falta dela. Quando rebenta a pandemia e o confinamento, é óbvio que o tema não podia até estar mais interligado. A única coisa que fiz foi ainda acrescentar mais um artigo que falava mais sobre a privação de liberdade que de repente estávamos todos a sentir na pele, embora tivesse e perdidos, porque ninguém percebia o que é que isto queria dizer e o que é que ia acontecer. Não é? Obviamente, no início não fazíamos ideia e não podíamos ser levianos sobre o que estava a acontecer, que ninguém fazia ideia do que estava a acontecer, mas tinha uma capa já escolhida para aquela edição e achei que tinha que fazer uma capa que refletisse aquele momento. Lá está, uma coisa tão marcante no mundo, uma revista que é mensal tinha que ter uma capa que espelhasse. E, entretanto, eu e o José Santana pensávamos o que é que seria a capa, havia uma imagem muito conhecida, que foi a imagem que usei de referência, que é um beijo de um casal com máscaras postas durante a peste espanhola, imagem dos anos 40 ou 50, já nem consigo precisar, e foi esse o briefing, demos ao fotógrafo, queríamos, mas estava toda a gente confinada, não se faziam shootings, não se fazia nada. O fotógrafo era da Eslováquia, ele conhecia este casal, o casal que se está a beijar na capa são realmente um casal que vivia junto. Curiosamente estavam os dois com a Covid, mas ele foi à casa deles e viviam relativamente perto e fizeram uma foto, foi feita na casa deles, um designer fez aquelas máscaras em tecido, na altura nem sequer se conseguiam comprar máscaras. Sim, é verdade. E a foto aconteceu. Não é uma foto que diga respeito a um shooting no interior, como são todas as capas da Vogue, é uma foto isolada, mas achámos que
que a capa tinha que espelhar o momento que estávamos a viver. E passou de Freedom para Freedom on Hold, o título da capa. Com aquela imagem nunca esperámos, aliás, naquele momento tinham fechado os pontos de venda, as revistas não estavam a poder ser vendidas em quiosques, nem em quase lado nenhum, porque as coisas estavam fechadas. Ao mesmo tempo, e coincidentemente, estávamos a abrir a nossa loja online para começar a vender também mais internacionalmente a revista, apesar de já estar distribuída em alguns países, mas podíamos ter acesso a toda a gente e toda a gente teria acesso. Exatamente no momento em que saiu, começou o confinamento. A loja online ficou pronta e, portanto, lançámos aquela capa. A capa ficou disponível na loja online e nós nunca pensámos, a revista esgotou numa semana e vendida para o mundo inteiro, desde China, Rússia, a todo lado. Não acho que não houve país nenhum que a capa não tenha chegado. Sim. Porque na nossa e-shop nós conseguimos perceber exatamente, para além das pessoas se registarem, percebemos o país, para onde é enviada, não é? Porque é enviada. Temos um globo terrestre que mostra à medida que as pessoas estão a entrar na loja e o globo começa com luzinhas acesas nos países todos. Estão, sim. E aquele globo parecia uma árvore de Natal, estava o mundo inteiro na nossa loja online a comprar. A revista esgotou no espaço de uma semana, fizemos uma segunda edição, voltou a esgotar e, entretanto, toda a gente partilhava. Foi engraçado porque acho que isto também uniu toda a gente. Tivemos movimentos desde artistas a qualquer pessoa que tivesse visto a imagem, não precisava ter sequer a revista, as pessoas começaram a partilhar imagens em que replicavam a capa. Tivemos artistas que bordaram aquela imagem e nos enviaram, tivemos artistas que pintaram casamentos que estavam a acontecer, casamentos gays, casamentos heterossexuais, noivas com véu, que estavam a casar em privado, obviamente não podia haver casamentos com convidados, mas que replicavam a capa e nos enviavam, ou punham no Instagram deles com o título Vogue por cima. Então quase que aquilo criou um movimento. E quando fizemos a terceira edição, resolvi chamar-lhe Revisited, porque era exatamente igual às primeiras edições, mas já continha tanto do que aquela capa tinha unido tanta gente no mundo. E partilhávamos essas fotografias que as pessoas nos tinham enviado, seja dos casamentos, dos artistas, de toda a gente, e portanto tinha essa informação extra também para as pessoas já se reverem naquela própria edição. Sim. E pronto, foi de facto um fenómeno que nós nunca pensámos que acontecesse, mas o que prova que aquele princípio das emoções e daquilo em que todos nos revemos acaba por tocar as pessoas. Eu acho que foi tão simples quanto isso, e de facto nenhuma revista, tirando algum jornal diário, alguma news magazine tivesse focado o tema numa capa, nenhuma dita glossy magazine estaria a falar de Covid ou a mostrá-lo, e eu acho que também foi isso que foi inesperado para as pessoas, uma Vogue estar a retratar o Covid e tão em cima do momento, porque também foi uma capa feita, atrasei ligeiramente a impressão da revista para a capa sair e portanto foi muito em cima do momento. Mas sim, destacaria essa capa pelo fenómeno tão global que foi, e ainda hoje a Revisited é comprada por pessoas que entram na loja e ainda a procuram e compram, e restam-nos pouquíssimos exemplares dessa edição que foi feita extra. E aí as redes sociais foram um amigo e não um inimigo? Completamente um aliado e um amigo, e isso eu acredito. Uma das coisas que das coisas que eu pensei quando redesenhámos a Vogue e passou a ter aquele ar muito mais clean, sem chamadas de capa ou sem ruído. Uma das coisas que me afligia é da forma que chegamos a uma banca e não conseguimos escolher nada, é um ruído enorme, são cores, revistas a gritar 1000 coisas na capa, as revistas de TV que ainda oferecem uma frigideira, e tudo isso me fazia imensa confusão. E eu pensei, como é que a Vogue vamos fazer se vai distinguir numa banca que é tão ruidosa, é com silêncio? E daí começarmos a fazer uma Vogue muito mais limpa, sem chamadas de capa, só tem uma frase que posiciona o tema da edição. E porquê? Precisamente, eu sei, antigamente as revistas tinham essa necessidade de dizer tudo na capa, que está contido no interior da edição. Hoje em dia não precisa, temos as redes sociais. Sim. As redes sociais podem contar tudo o que está dentro daquela edição, mostrando imagens, sem termos de estar aos gritos numa capa. E foi isso também que eu acho que nos posicionou logo de uma forma diferente no início. Foi o silêncio e a reflexão a que convidavam as imagens da nossa capa, porque não estávamos a gritar 1000 vestidos para se vestir este verão, a 30 ideias para maquilhagem, ou o que quer que seja que as revistas habitualmente gritam. Era uma imagem que fazia as pessoas pensar. E de uma forma muito discreta e pequena o tema da edição. E, de facto, as redes sociais nisso são com tudo o que elas têm de mau, e acho que há muita coisa de errado e assustadora nas redes sociais, mas se há um propósito, e é o facto de nos aproximar, e aproxima-nos para o pior e para o melhor. Mas, de facto, surgiu um meio de comunicação e de marketing para toda a gente super democrático, em que podes comunicar o que estás a fazer, explicar, se depois tens audiência para ver ou não, é outra questão, mas tens de alguma forma, e eu acho que tu vais ganhar audiência também quando a qualidade do que tu fazes ou o que tu tens para contar na tua página se destaca de alguma forma. E, portanto, sim, aí acho que sim. Hoje em dia, e eu estou no mundo das revistas há 30 anos, é completamente diferente comunicar aquilo que se faz numa revista ou no interior de uma publicação
porque há 30 anos, e aí sim, havia a necessidade real de gritar nas capas tudo o que está lá dentro, porque as pessoas não tinham outra forma de saber. Sim. Sofia, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Exatamente o propósito para o qual eles foram criados. Antes de mais, independentemente aqui já nem falo de género nem de direitos de igualdade, mas esses também, sobretudo, o propósito com que eles foram criados, mas que, de uma forma generalizada, que toda a gente nunca perca ou que ganhe até a capacidade de calçar os sapatos do outro, a todos os níveis e em todos os temas. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.